Olá, pessoal, boa noite a todos. Testando aqui rapidamente o som, vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite, professor. Positivo. Perfeito. Ok, pessoal, boa noite a todos aí mais uma vez, né? É uma satisfação darmos início à nossa aula aqui. E nós vamos dar continuidade aqui ao assunto fator de potência, né? Nós começamos a trabalhar na aula passada alguns tópicos especiais relacionados à qualidade de energia elétrica, problemas relacionados à qualidade de energia elétrica, e um dos primeiros problemas de qualidade de energia é a questão do fator de potência, né? Principalmente quando ele está abaixo de 0,92, que gera uma série de impactos, né, para a rede, né, uma vez que quando você está com fator de potência abaixo de 0,92, isso demanda pagamento de multas, né, por consumo excedente de reativos, você sobrecarrega a rede, né, com uma corrente elétrica mais alta por conta da demanda de reativos que são impostos pelas cargas que estão sendo utilizadas aí pelo consumidor. E, nesse sentido, nós aprendemos na aula passada como dimensionar um banco de capacitores para poder fazer a elevação do fator de potência, né, de um valor abaixo de 0,92 para o valor de 0,92, que é o permitido aí pela legislação, né? Então, é o menor valor permitido, né, entre 1 e 0,92, você pode praticar esse fator de potência sem qualquer problema, sem taxação adicional. Quando o fator de potência começa a estar abaixo de 0,92, significa o quê? Que eu tenho um percentual de reativos, né? Eu tenho um consumo de reativos maior do que o admitido aí pela concessionária. Então, okay? Então nós fizemos um exercício na aula passada, né, para dimensionar o banco de capacitores para levar uma carga de 3.500 watts, né, potência ativa de 3.500 watts, com fator de potência 0,75, e nós fizemos o dimensionamento de um banco de capacitor para poder elevar esse fator de potência para 0,92. Então, nós temos esse exercício todo resolvido, né, lá no material de apoio, e vocês verificaram que no momento de concluir a tarefa, né, vocês chegaram a um banco de capacitores calculado, né, da ordem de 1.500 VAs reativos, ou 1,5 kVAs reativos, e, nesse sentido, você procura, né, no catálogo, né, do fornecedor do banco de capacitores aquela potência reativa imediatamente superior àquela que você calculou. Então, aqui nós calculamos uma potência reativa acima, né, pouco acima aí de 1.500 aqui, VAs reativos, ou 1,5 kVA reativo, e o banco de capacitores que tem uma potência imediatamente superior é o banco de 2 kVAs reativos, né? Então, esse banco de 2 kVAr, ele é o banco de capacitor que você vai dimensionar, especificar para fazer a aquisição e a instalação desse elemento para que possa fazer a correção do fator de potência. Então, qual que seria, né, a especificação, a referência seria esse banco aqui, o CWT2V25L10. Né? Isso aqui é um catálogo da WEG, né, um catálogo aí oficial, onde você faz o casamento da tensão de linha que você vai trabalhar, esses bancos de capacitores. Então, você vai escolher uma tensão que seja aí imediatamente superior. Nós estamos falando aqui de uma tensão de fase de 127 volts, então a minha tensão de linha aqui de 220, esse capacitor vai atender sem qualquer problema. E quando você vai fazer o dimensionamento do banco de capacitores, que você precisa informar, né, para o fabricante, para quem vai te fornecer o banco de capacitores, é a classe de tensão que você vai trabalhar e a potência reativa que você precisa para fazer a correção. Então, essas são as informações necessárias
para dimensionar o banco de capacitores. A partir dessas informações, você pode, inclusive, definir qual é a referência, né, para que o distribuidor e tudo mais possa fazer o fornecimento dos componentes, os elementos para vocês. Agora, sempre, né, a referência é a potência reativa necessária para fazer a correção e o nível de tensão, né, a faixa de tensão que você vai trabalhar, ou seja, onde que esse banco de capacitores vai estar instalado para poder fazer essa correção. Então, obviamente, se você está trabalhando lá no secundário, né, do seu transformador, onde o nível de tensão é de 440 volts, você vai ter que ter um banco de capacitores cuja tensão de linha, né, seja compatível aí com a tensão de 440 volts. A aula de hoje, né, nós vamos aprender, né, como fazer a correção do fator de potência quando você tem cargas diversificadas, né? Então, no exemplo anterior, nós pegamos uma carga simples que tinha uma determinada potência ativa, né, e com fator de potência pré-definido, né? No exercício anterior, o fator de potência que a minha carga vinha impondo era de 0,75, então eu queria corrigir para 0,92, e o objetivo de hoje é fazer o quê? Trabalhar com uma instalação onde eu tenha cargas com fatores de potências diferentes, né? Então, os fatores de potência são diferentes, essas cargas estarão operando de forma conjunta e eu preciso saber qual vai ser a capacidade desse banco de capacitores para poder levar o cosseno φ da instalação para 0,92. Então, eu tenho aqui na instalação esses conjuntos de cargas, né? Então, o item A são 30 motores de 3 cavalos, são motores trifásicos de 3 CVs. O cosseno φ é de 0,73 e o rendimento, né, desses motores é de 80%. Eu tenho um outro conjunto de motores, que são 10 motores de 30 cavalos, né, cosseno φ 0,83 e o rendimento 83%. E eu tenho um outro conjunto de cargas, que são luminárias, né, das mais diversas, aí cuja potência total é de 32,7 kVA, né, e o cosseno φ de 0,85. Então, esse fator de potência aqui, ele sendo imposto por esse sistema de iluminação, através do sistema de reatores e tudo mais, que estão com fator de potência aqui estabelecido em 0,85. Então, uma vez que eu tenha na minha instalação essas cargas operando de forma conjunta, qual deve ser o banco de capacitores necessário para poder fazer a correção de um fator de potência que naturalmente ele é mais baixo que 0,92, porém eu não sei dizer quanto, né? Qual que é o valor de potência que está sendo imposto por essa instalação? Eu, olhando de prontidão, eu não sei dizer porque eu tenho cargas diferentes, com potências diferentes e fatores de potências também diferentes. No momento de estarem conectados, eu teria um fator de potência resultante, e esse sim deve ser corrigido para 0,92. Até aí o enunciado, pessoal, todo mundo conseguiu entender qual que é a situação, problema que nós estamos trabalhando, né? De que forma nós pretendemos fazer essa correção. Nós vamos dimensionar um banco de capacitores para poder corrigir o fator de potência X para 0,92. Mas quanto que é esse fator de potência X? No exercício anterior, nós tínhamos de forma clara o valor do fator de potência, porque era uma carga só. Mas quando eu tenho várias cargas, né, operando em conjunto, naturalmente o fator de potência não vai ser nenhum desses três que estão colocados aqui, né? Ele vai ser um valor próximo desses três, mas eu não sei dizer exatamente quanto. Então, esse fator de potência que deve ser abaixo de 0,92, porque todos eles aqui estão abaixo, mas eu preciso saber exatamente qual que é para poder dimensionar o banco de capacitores. Até aí está claro o enunciado, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem. Tudo tranquilo, né? Então, Professor, pois não. professor, eu só consegui entrar na aula agora, estava sem internet. Dá para eu voltar um pouquinho, por favor, aí? Certo, sem problemas, sem problemas. O que que acontece, né? Qual que é o objetivo da aula de hoje, né? Na aula passada, nós aprendemos a fazer
a correção do fator de potência, né? Então, aprendemos que nós temos que instalar banco de capacitor para poder fazer a elevação do fator de potência de um valor mais baixo para 0,92. Por que eu instalo banco de capacitores? Porque banco de capacitores o capacitor ele fornece reativos, tá certo? As cargas indutivas, que são os motores elétricos ou os indutores, essas cargas consomem reativos. E os bancos de capacitores, eles fornecem reativos. Então, quando você instala um banco de capacitores, o que acontece? A carga indutiva, em vez de consumir os reativos da rede, ela passa a consumir os reativos do banco de capacitores. Então, por isso que a gente diz que nós estamos fazendo uma compensação, né, de reativos. O banco de capacitores ele faz uma correção do fator de potência, porque é uma compensação de reativos. Em vez da carga, né, que são os motores elétricos, consumir os reativos da rede, passa a consumir os reativos do banco de capacitores. Então, por isso que a gente instala o banco de capacitor. Agora, qual que é o dimensionamento do banco de capacitor? Nós precisamos saber quantos kVAs reativos, quantos kVAr a gente precisa instalar, né, colocar na instalação para que a gente faça a correção. Né? Na prática é isso. Então, eu vou fazer uma compatibilização da tensão de alimentação do sistema que você está trabalhando e quantos kVAs reativos, qual que é a potência reativa necessária para fazer a compensação do fator de potência. Então, sempre você vai dimensionar um banco de capacitores informando a potência reativa que você quer inserir na sua instalação para fazer a compensação. Esse é o objetivo. No exercício passado, nós tínhamos o fator de potência definido lá da carga. Então, eu tinha uma carga simples com a potência X e o fator de potência definido. Por exemplo, 0,75. Então, o fator de potência 0,75, ele está abaixo de 0,92 e você precisa dimensionar um banco de capacitores para fazer a correção. Nesse caso, né, na aula de hoje, o objetivo é fazer o dimensionamento de um banco de capacitores, considerando que eu tenha o quê? Múltiplas cargas, né? Múltiplas cargas com diferentes fatores de potência. Ok? Se os fatores de potência são diferentes, naturalmente o fator de potência resultante vai ser um valor totalmente diferente daqueles que são apresentados por cada carga individualmente. Então, se eu tenho lá, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, 30 motores de 3 cavalos com fator de potência 0,73, o fator de potência resultante não vai ser 0,73, porque além dessa carga, que são os motores de 3 cavalos, eu tenho motores de 30 cavalos com fator de potência de 0,83. E eu tenho um sistema de iluminação que está me impondo também um fator de potência mais baixo, que é de 0,85. Então, na resultante, eu vou ter um fator de potência diferente. Então, qual que é o objetivo da aula? Nós vamos aprender a calcular qual é o fator de potência resultante, ok? Porque essa instalação que tem múltiplas cargas vai me impor um fator de potência resultante, e é esse fator de potência resultante que nós vamos corrigir para 0,92. E aí, nessa correção para 0,92, eu dimensiono o banco de capacitores. O que vai ter nesse dimensionamento? Qual que é a potência reativa? Quantos kVARs, né, eu tenho? Quantos kVAs reativos eu tenho que instalar em termos de banco de capacitores para fazer essa correção do fator de potência. Está claro, pessoal, até aí, a questão do enunciado, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Tranquilo. Muito bem. Eu vou partir agora para a resolução passo a passo deste exercício, tá ok? Então, para poder trabalhar na resolução, eu já vou apresentar aqui o PDF, né, em relação à resolução desse exercício. Então, eu estou transcrevendo aqui no arquivo PDF, né? Manualmente, eu descrevi todos os dados do enunciado, que são os 30 motores de 3 cavalos, os 10 motores de 30, né, as luminárias de 32,7 kVA, e eu preciso saber o quê?
dimensionar o banco de capacitores. É isso que eu quero fazer, considerando as múltiplas cargas. Então, qual que é o procedimento, pessoal? Então, primeiro eu vou explicar para vocês o passo a passo, né, para que vocês entendam o conceito, e depois de entender o conceito, o procedimento que deve ser aplicado, basta fazer as contas que vocês já estão acostumados, é a mesma coisa que nós fizemos nas aulas anteriores. Mas é importante que vocês compreendam o passo a passo, tá certo? Então, primeira coisa, procedimento, qual que é? Então, vejam que eu tenho aqui, pessoal, diferentes cargas, né? Vocês viram que eu tenho cargas, eu tenho motores de 3 cavalos de 30 CV e as luminárias. Então, se eu tenho de cargas diferentes, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, para cada tipo de carga diferente, se são 3 cargas, eu vou dizer que eu vou ter 3 potências ativas para cada tipo de carga, tá certo? Então, para a primeira carga eu tenho a potência ativa P1, a segunda carga eu tenho a potência ativa P2 e a terceira carga eu tenho a potência ativa P3, tudo bem? Então, essas cargas todas funcionando juntas, eu vou ter que encontrar o triângulo retângulo geral dessas cargas, né? O triângulo retângulo resultante. E esse triângulo resultante das cargas, o triângulo das potências resultantes, ela será a somatória das potências ativas, ou seja, P1, P2 e P3, e a somatória das potências reativas impostas por cada um desses fatores de potência que estão baixos aqui, né? Então, se eu tenho baixo fator de potência, eu estou consumindo reativos em cada uma dessas cargas. Então, para os 3 tipos de cargas, eu vou ter a potência reativa Q1, correspondente aí à potência ativa 1, né? A carga, o primeiro tipo de carga, as cargas do tipo 1, né, da letra A, que são os motores de 3 cavalos, então tem o reativo Q1. Vou achar a potência reativa Q2 e a potência reativa Q3. Então são 3 reativos diferentes, porque eu tenho 3 tipos de cargas diferentes, ok? Aí sim, eu tendo todas as potências reativas e todas as potências ativas, eu faço o quê? A somatória de todas as potências ativas e eu terei a potência ativa total, ok? Então, 1 mais P2 mais P3, eu tenho potência ativa total, considerando todas as cargas em operação. Somando Q1, Q2 e Q3, eu terei a potência reativa total, ok? Considerando todas as cargas em operação. Tendo a reativa total e a ativa total, eu vou achar quem, pessoal? Eu vou achar a potência aparente total. Como que eu acho a potência aparente total? É o que vocês já conhecem, que é a somatória, né? A potência aparente total é a raiz quadrada da potência ativa total quadrada mais a reativa total quadrada. Então, é o Pitágoras sendo aplicado aqui e você acha a potência aparente total. Importante, pessoal, conceitualmente, por que eu disse para vocês que tem que achar todas as potências ativas para que eu some e ache a potência ativa total, e eu vou achar também todas as reativas para somar todas as reativas e ter a reativa total. Por que eu disse isso? Porque eu não posso, importante, pessoal, cargas diferentes, eu não posso somar as potências aparentes de cargas diferentes. Eu não posso somar o S1, que é a potência aparente da carga 1, mais o S2, que é a potência aparente da carga 2, mais o S3, que é a potência aparente da carga 3. Porque você poderia dizer, se eu achar todos os S's, eu tenho potência aparente total. Se eu acho todas as ativas, eu tenho a potência ativa total. Potência ativa em relação à aparente me dá o meu fator de potência resultante, ok? Fator de potência é a relação entre potência ativa, que realiza trabalho, em relação à potência aparente que você está demandando
da concessionária. Então, você solicita da concessionária a potência aparente, que é total. O que você converte em trabalho? Potência ativa. A reativa é usada somente para produzir os campos eletromagnéticos, fazer a máquina operar, né? Aumenta a intensidade da corrente na instalação, gera perdas e tudo mais, mas ela não converte propriamente dito, né? Ela não há conversão em trabalho útil, né? Não é uma potência útil dentro da operação da sua instalação. Então, o que acontece? Esse fator de potência aqui, ele é a relação entre potência ativa total e aparente total. A aparente total não pode ser a somatória das potências aparentes parciais. Por quê? Né? Por quê? Alguém arrisca responder por que eu não posso somar as potências aparentes parciais para que eu tenha a potência aparente total? Porque as cargas são diferentes, professor? Isso, muito bem. As cargas são diferentes, né? Mas tem um ponto que é importante, pelo fato das cargas serem diferentes, por que eu não posso somar as potências aparentes? Porque você poderia ter tantos kVA... Por conta do ângulo, né, professor? Muito bem, viu? Muito bem. Por conta do ângulo, tá certo? Se eu tenho potências aparentes diferentes, com fatores de potências diferentes, fator de potência diferente significa que o cosseno φ de cada uma das cargas, né? Olhem só que aqui o cosseno φ é 0,73, cosseno φ 0,83, cosseno φ 0,85. Os fatores de potência, os cossenos φ são diferentes. Então significa que os S parciais, eles estão o quê? Em ângulos diferentes. Então você não pode somar as potências aparentes diferentes. O que você pode somar? Você pode somar potência ativa, porque potência ativa estão todas no mesmo ângulo, né? Estão na mesma direção, estão no mesmo sentido. Então você vai somando. Se você tem mesma direção, sentidos opostos, você subtrai, né? Mas mesma direção, sentidos iguais, você soma, que é o caso da potência ativa aqui. Potência reativa, a mesma coisa, estão todas aqui em 90 graus, né? Então estão na mesma direção, no mesmo sentido, que são reativos, né? São cargas indutivas. Se fosse carga capacitiva, o reativo é sentido contrário. Por isso que quando eu coloco o banco de capacitores, eu reduzo o consumo de reativos na rede. Por quê? Esse reativo para cima são as potências reativas solicitadas pelas cargas indutivas. Quando você coloca o banco de capacitores, você está colocando reativo no sentido contrário. Então você subtrai, né, do reativo aqui, que seria solicitado da rede, você compensa com o banco de capacitores e a resultante fica um reativo menor, que é aquele reativo permitido, né, para ser demandado aí da concessionária. Ok? Então, eu posso somar reativos, porque a soma de reativos estão na mesma direção. Eu posso somar potência ativa, porque a potência ativa também são todos na mesma direção. Não posso somar os S, porque os S parciais não estão na mesma direção. Então, eu tenho que achar o S total a partir da somatória das potências ativas e a partir da somatória das potências reativas. Até aí, tudo bem, pessoal? Se tiver dúvidas, pode sinalizar aí a qualquer momento, hein? Então, esse é o conceito para múltiplas cargas, cargas diferentes. Eu acho potências ativas parciais, potências reativas parciais, soma tudo. Com a somatória, eu vou achar a potência aparente, que é a potência ativa total ao quadrado, mais o reativo total quadrado, raiz. E com a aparente total, eu faço ativa total pela aparente total, tenho o fator de potência resultante da instalação. Então, para achar o fator de potência resultante da instalação, todo mundo entendeu o método aqui? Primeiro, potências ativas, reativas, soma tudo, acha a potência aparente total e com a potência aparente total, pego a ativa total, divide pela aparente total e acho o fator de potência resultante da instalação.
esse é o fator de potência resultante que a gente precisa corrigir para 0,92. Até aí, tudo bem? Sim, senhor. Beleza, pessoal. Se tiver dúvida, é só falar, né? Vamos para o segundo passo. Então, agora, né, uma vez que eu aplique esse procedimento aqui, vejam que é só esse procedimento. Nós vamos fazer passo a passo para cada uma das cargas. De posse do cosseno φ resultante, fator de potência resultante, nós vamos fazer a correção. Então, olha só. O que é a correção? Tá? O que é a correção? A correção é isso aqui. Eu tenho o triângulo grande de fora, o triângulo grandão de fora, o que é? É a potência aparente total, que nós já sabemos qual que é. A potência ativa total, que nós também sabemos qual que é. E nós temos o reativo total, que a gente também já sabe o que é que veio lá de cima, né? É o fator de potência resultante, é resultado desse triângulo de fora. A potência reativa total, ela está indicada em vermelho aqui, né? No meu PDF está pintadinho de vermelho. O que nós temos então? Nós temos o fator de potência resultante, que é o cosseno φ resultante da instalação. Qual que é o cosseno φ desejado? O cosseno φ desejável, qual que é? É o cosseno φ de 0,92. Então, esse é o desejado, tá? Então, Professor, mudou a tela. A tela Mudou a tela aí, aqui. professor? O Rubens, você tá fazendo alguma coisa aí, que a tela dele tá normal. Isso, eu estou compartilhando a tela, está aparecendo agora o PDF. Deve ser a minha internet que está com problema. Ah, não, deve ser a minha internet que está com problema aqui. Você pode tentar sair da sala e ingressar na sala, porque às vezes só deu uma mudança de tela no seu Teams, tá? Às vezes você sai da tela da sala de reuniões, às vezes você acaba migrando lá para alguma outra funcionalidade do Teams, tem que voltar dentro da sala de reuniões aqui, que é a sala onde a gente está compartilhando a tela aqui do PDF. Ok? Então, reparem, pessoal, a potência aparente total, a potência ativa total que está do lado de fora e a reativa total é o que me dá o fator de potência resultante, que está baixo. Ok? Mas o que nós temos? Nós queremos um cosseno φ de 0,92. Então, para que eu tenha um fator de potência 0,92, né, eu vou ter um reativo desejado. Né? Então, qual que é o reativo desejado? É um reativo menor, que eu estou chamando de Q4. Ok? Então, tinha Q1, Q2 e Q3, que eram os parciais lá. Todos somados deu o reativo total, que é o que nós estamos solicitando da rede, né, esse reativo total. Só que o reativo desejável, né, o que eu desejo, né, solicitar da instalação, é um reativo igual ao Q4. Que com esse reativo Q4, que é menorzinho, o meu fator de potência, né, ele vai ser o quê? De 0,92. O meu cosseno φ ele vai ser menor. Né? Então, aqui o meu ângulo φ é menor. Eu tenho um cosseno φ maior e um ângulo φ menor. Tá? Então, o Q4 aqui é uma reativa mais baixa. Tá certo? Para essa potência reativa mais baixa, eu vou ter uma outra potência aparente que ela é menor também. É a potência aparente S4. S4 é a potência aparente para o cosseno φ 0,92. É o meu S4. Ok, pessoal? Se eu tenho o reativo total, que é a situação que está nesse momento, o reativo total é o QT em vermelho. O reativo desejável, qual que é o desejável? É o Q4. Eu quero consumir somente Q4 da rede. Se eu quero consumir da rede só o Q4, significa que essa diferença entre o reativo total e o reativo desejável, essa diferença é o que eu vou colocar de reativo com o banco de capacitores.
Então, a potência reativa do banco de capacitores, que eu vou chamar de QC, é o reativo do banco de capacitores, é igual a quanto? É a diferença do Q total menos o Q4, que é o reativo desejável, tá certo? Então, a diferença é o que você vai colocar de banco de capacitores. Aqui está, QC é igual a reativo do banco de capacitores. É aquilo que você vai dimensionar, vai estabelecer para poder fazer a aquisição, instalação e correção do fator de potência. Então, pessoal, entenderam, né, que o primeiro passo, o que é? É achar potência total, potência ativa total, reativa total e aparente total. Com isso, eu tenho o fator de potência resultante. De posse do triângulo grande, que é o fator de potência resultante, eu tenho o reativo desejável, que é o de 0,92. Aí eu tenho esse triângulozinho menor, que é o desejável. Se eu tenho o desejável e tenho o grande, a diferença é o que você vai colocar de banco de capacitores. Reparem que o que muda na correção, o que muda nas potências, pessoal, é a potência reativa, que vai ficar menor, e a potência aparente, que fica menor. A potência ativa total, que é o PT, ela não muda. Por quê? Porque a potência ativa é aquela que é convertida em trabalho. Então, essa permanece. Só que para realizar o mesmo trabalho, em vez de você solicitar da rede uma potência aparente muito alta, você vai demandar da rede uma potência aparente menor. Ou seja, você vai realizar o mesmo trabalho solicitando menos potência, demandando menos potência da rede, você tem aí uma operação mais eficiente, tá certo? Vai ser uma intensidade de corrente menor passando pela sua instalação, menos perdas e também isso vai impactar na própria conta de energia, no pagamento de reativos excedentes. Quando você corrige para 0,92, você deixa de pagar multa por excesso de reativos. Então, pessoal, o conceito que nós vimos aqui, né, que antes nós achamos o triângulo total, somando as potências ativas e reativas, achei a potência aparente total, achei o fator de potência resultante, e com o fator de potência resultante, eu tenho um triângulo grande, que é a situação atual, triângulo menor, situação desejada. A diferença é o que eu vou definir com o banco de capacitores. Até aí, pessoal, está claro ali os dois passos que nós temos que seguir. Primeiro, fator de potência resultante, depois partir para a correção, levando o fator de potência resultante para o desejado de 0,92. O passo a passo está claro? Tá mais do que claro, senhor. Seria bom se eu tivesse explicação lá no outro semestre, né? Voltando a falar, viu? Então, maravilha, pessoal. Nós vamos fazer o passo a passo com os cálculos agora na prática, né? Nós vamos pegar os dados das máquinas lá e vamos fazer a aplicação do que nós vimos aqui conceitualmente, né? Então, o mais importante é vocês entenderem o conceito, porque se você tem o conceito compreendido, agora fica fácil fazer o passo a passo. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos achar, para cada bloquinho de cargas desses aqui, que são 3 tipos de cargas diferentes, nós vamos achar as 3 potências, né? P1, Q1, S1, depois P2, Q2, S2, P3, Q3, S3, para cada uma das cargas. Então, nós vamos começar com a primeira, que são os 30 motores de 3 cavalos. Tá? Então, primeiro, os motores, 30 motores de 3 cavalos. Reparem lá. 30 motores de 3 cavalos, então 30 vezes 3 cavalos vão dar o quê? 90 CVs no total. Vocês lembram que cada CV é igual a 736 watts. Então, eu tenho que converter de cavalos para watts. Cada cavalo é 736, 90 cavalos vezes 736 dá 66.240 watts. Convertendo para quilowatts, divide por 1.000, né? Então 66,24 quilowatts. Pessoal, atenção, quando eu passei aqui de
30 motores de 3 cavalos, deu 90 cavalos, passei para watts, né, deu 66,24 kW. Essa potência de 66,24 kW, que potência é essa, pessoal? Quando eu converti aqui direto de cavalos para quilowatts. Potência mecânica. Muito bem, pessoal. Essa potência, a potência mecânica, como eu estou falando de motor, é a potência disponível lá no eixo do motor. Então, é a potência mecânica, né? Essa potência mecânica, para que você tenha ela disponível no eixo do motor, você está solicitando, demandando uma potência elétrica, porque você tenha a transformação de energia elétrica em energia mecânica. E nesta transformação você tem perdas, e essas perdas dependem do rendimento da máquina. Quanto maior o rendimento da máquina, quanto mais eficiente, menores são as perdas, né? Então você tem máquina que tem 80% de rendimento, 90% de rendimento. Então, quanto maior o rendimento, mais próximo estarão a potência mecânica da potência ativa que está sendo solicitada da rede elétrica. Esses motores, eles possuem rendimento, está lá em cima no enunciado, que o rendimento é de 80%. Então, se o rendimento é de 80%, para achar a potência ativa, nós vamos pegar a potência mecânica, que é de 66,24 kW, e dividir por 0,8. E aí eu tenho a P1, que é a potência ativa, que é igual a 82,8 kW. Ok? Então, achei a potência ativa do primeiro conjunto de cargas. Potência mecânica dividiu pelo rendimento, potência ativa. Se eu tenho potência ativa, pessoal, vejam bem, com a potência ativa, eu tenho o fator de potência que dessa máquina, que é 0,73, está lá em cima, né? O cosseno φ das primeiras cargas é de 0,73. Então, se você tem potência ativa de 82,8 kW, potência ativa dividido pelo fator de potência, potência ativa dividida pelo fator de potência, que é o cosseno φ, 0,73, me dá a potência aparente. Então, a potência aparente é igual a 113,42 kVA. Então, achou potência mecânica dividiu pelo rendimento, potência ativa, tem a potência ativa, divide pelo fator de potência, potência aparente. Então, repare que vocês foram do eixo do motor até o que está sendo solicitado da rede, né? Do eixo do motor, divide pelo rendimento, potência ativa. Divide pelo cosseno φ, potência aparente. Então, divide. Você sai da potência mecânica e chega na potência aparente. Então, a potência aparente é 113,42 kVA. Tendo as duas, pessoal, P1 e S1, nós vamos achar a terceira, que é a reativa, né? A terceira reativa é só aplicar a formulinha lá de Pitágoras, né? E como a potência reativa é a menor, então vai ficar o quê? A raiz quadrada da maior menos a menor. Quem é a maior menos a menor que sobrou? A maior é sempre a potência aparente, S1 ao quadrado, menos a menor que sobrou, que é a potência ativa ao quadrado. Né? Então, aplicando isso daqui, vai dar 113,42 ao quadrado, menos 82,8 ao quadrado, raiz, a potência reativa para carga, o conjunto de carga 1 é igual a 77,5 kVA reativos. Até aí tudo bem, pessoal? Primeiro conjunto de carga nós achamos potência ativa, potência aparente e potência reativa. Procedimento simples, claro. Cristalina. Maravilha. Nós vamos para a segundo conjunto de cargas, né? O segundo conjunto de cargas, pessoal, são os 10 motores de 30 cavalos. Então, 10 vezes 30 CVs, 300 cavalos. 300 cavalos vezes 736 watts dá 220.800. Passando para quilowatts, 220,8 quilowatts. Então, vejam que é uma potência bem alta, né? 220,8 quilowatts. Isso é potência mecânica, né? Eu converti de cavalos para quilowatts. Mesmo procedimento, divido pelo rendimento. Qual que é o rendimento do conjunto de cargas 2? Então, olha só, rendimento 83%,
Fator de potência é 0,83 também. Então, 83% rendimento e 83% fator de potência. Então, vamos lá no conjunto de cargas 2. A potência ativa e a potência mecânica dividido por 83% vai dar potência ativa 266 kW. Potência aparente, pego a potência ativa e divido pelo fator de potência. 266 dividido por 0,83 dá 320,5 kVA. Tá certo? Tem a potência ativa, tem a potência aparente. Pitágoras, né? Aplicar lá a formulinha do Pitágoras para esse triângulo. Então, o reativo fica o quê? A raiz quadrada da maior, que é o S, menos a menor, que é o P. Tudo isso ao quadrado, né? O S quadrado menos o P quadrado. Então, reativo é raiz quadrada de 320,5 ao quadrado, menos 266 ao quadrado, e reativo é 178,8 kVA reativos. Então, Q2, P2 e S2 são as três potências do conjunto de cargas 2, é a letra B, ok? E para o item 3 é o conjunto de cargas é iluminação. Então, na iluminação, reparem que já foi dado aqui direto luminárias com 32,7 kVA. 32,7 kVA, pessoal, isso aqui que potência é? Potência ativa, reativa ou aparente? Aparente. Muito bem, pessoal, está em kVA, né? Então, aparente. Se é potência aparente, eu já tenho o S direto, né? O S3, que é a potência aparente da carga 3, é de 32,7 kVA. Como o fator de potência que estava informado lá é de 0,85, e eu sei que o fator de potência é a relação entre potência ativa dividido pela potência aparente. Então, o cosseno φ eu tenho, né, que é 0,85. Potência aparente eu também tenho, 32,7 kVA. Então, para achar a potência ativa, basta pegar a potência aparente que está dividindo aqui, vai para o outro lado multiplicando o cosseno φ. Então, a potência ativa é a potência aparente vezes o cosseno φ desta carga. A potência aparente é 32,7 kVA e o fator de potência é 0,85. Um vezes o outro me dá potência ativa de 27,79 kW. Se eu tenho a potência ativa e tenho a potência aparente, de novo, eu acho a reativa. Né? A reativa, o que é? É a raiz quadrada da maior ao quadrado, menos a menor, que é a potência ativa ao quadrado. Então, eu uso aqui, faço 32,7 ao quadrado, menos 27,79 ao quadrado. A raiz quadrada me dá a potência reativa Q3, 17,23 kVA reativos. E aqui eu tenho as três informações também da carga 3, que é o S3, que é a potência aparente que já foi dada, a potência ativa de 27,79, e eu tenho aqui a potência reativa, que é 17,23. Tenho as três. Pessoal, achei as três potências ativas e achei as três potências reativas. Então, o que eu faço? Somo para achar as potências totais. Potência ativa total, que é o PT. PT aqui é potência ativa total, tá certo? Não é perda total e nem outra coisa, né? Potência ativa total é igual a P1 mais P2 mais P3. Então, P1, P2, P3 é só pegar as potências ativas e somar. P1, 82,8 kW, P2, 266 kW, P3, 27,79 kW. Somei as potências ativas parciais, tenho a potência ativa total, 376,59 kW. A mesma coisa a gente faz com os reativos. A potência reativa total, que é o QT, né? QT, que total é Q1, Q2, Q3,
Soma as reativas parciais, que é 77,5 mais 178,8 mais 17,23 kVAs reativos. E aqui eu tenho o reativo total, que é de 273,53 kVAs reativos. Reparem, pessoal, eu tenho potência ativa total, que está marcada aqui, ó, potência ativa total, e tenho a potência reativa total. Se eu tenho o P e o Q total, o S, que é a potência aparente total, é só fazer a fórmula de Bhaskara de novo, que é a somatória dos quadrados lá dos catetos, né? Então, a potência aparente total é simplesmente a raiz quadrada da potência ativa total quadrado mais o reativo total quadrado, estão os valores aqui. 376,59 está aqui, ó, 376,59 ao quadrado, mais reativa, 273,53 ao quadrado, está aqui. Somado tudo, eu tenho a aparente total, que é de 465,44 kVAs. Ok, pessoal? Agora eu tenho a potência aparente total. Aquele triângulo grande, ele está completo, né, pessoal? Que eu tenho a potência ativa total, eu tenho o QT, que é o reativo total, e eu tenho a potência aparente total. Se eu tenho um triângulo grande formado, agora eu consigo achar o fator de potência total, né? Porque o fator de potência total nada mais é do que pegar a potência ativa total, potência ativa que eu converto em trabalho, em relação à potência solicitada da rede total, que é 465,44 kVAs. Se eu pegar um e dividir pelo outro, né, 376,59 dividir por 465,44, eu tenho o cosseno φ total resultante, que é de 0,81. Então, reparem, pessoal, que o fator de potência que eu tenho que corrigir agora é o fator de potência resultante da instalação, que é de 0,81. Reparem que as cargas individualmente, né? Olhem só, se nós subirmos lá, as cargas tinham um fator de potência de 0,73, 0,83, 0,85. Eu não tenho nenhum dos três fatores de potência sendo aplicados no total. No total, quando tudo isso está ligado, o fator de potência é 0,81. Então, se você faz uma correção pensando só em uma carga 0,85, você não vai conseguir corrigir tudo, né? Se você faz pensando em 0,73, você vai corrigir além da conta, e pode ser que em determinados problemas você tenha, em determinados momentos você tenha problema de excedente de reativos por banco de capacitores, né? Começa a aumentar o nível de tensão, ou de madrugada você paga a multa ao contrário. Então é importante que você dimensione o banco de capacitores pelo valor da resultante, né, dos fatores de potência em função daquilo que você tem instalado, né? Nesse caso aqui é 0,81. São as múltiplas cargas conectadas, me dá esse fator de potência resultante. Até aí, pessoal, tudo bem? Fizemos os cálculos passo a passo para os três conjuntos de cargas, achamos as três potências de cada um, achamos as potências totais, e com as potências totais encontra o fator de potência resultante. Até aí, tudo bem? Tudo ok, professor. Maravilha, pessoal. Se tiver alguém perdido aí, qualquer coisa, é só sinalizar que a gente volta nas passagens aqui. O que nós vamos buscar, pessoal? O seguinte, para a mesma potência ativa, que não muda, né? A potência ativa que converte em trabalho, a potência ativa atual, ela está trabalhando com fator de potência de 0,81, e com o fator de potência 0,81 está me gerando uma potência aparente de 465,44 kVAs. Então, estou consumindo reativo correspondente a 0,81, e para fazer esse trabalho de 376,59 kW, eu estou solicitando da rede 465. Eu quero melhorar esse fator de potência. Então, em vez do cosseno φ 0,81, eu quero o cosseno φ desejado de 0,92. Então, se eu tiver um fator de potência de 0,92, qual será a minha nova potência aparente?
Então, basta você pegar a mesma potência ativa, né? Potência ativa total que não muda, divide pelo fator de potência desejável, que é 0,92, eu vou ter a minha potência aparente desejável, que é a potência aparente correspondente ao fator de potência 0,92. Então, quando eu faço potência ativa de 376,59 dividido por 0,92, isso vai me dar quanto de potência aparente? 409,33 kVAs. Reparem conceitualmente, pessoal, olha, eu tinha um fator de potência 0,81, potência aparente 465, né, kVAs. Eu melhorei o fator de potência, eu subi de 0,81 para 0,92. O que aconteceu com a potência que é solicitada da rede em kVAs? Ela mudou de 465 para 409, diminuiu. Eu estou usando a mesma potência ativa, eu estou realizando o mesmo trabalho, porém agora, em vez de solicitar 465 da rede, eu vou solicitar somente 409. Por quê? Porque eu melhorei o fator de potência, estou consumindo menos reativos. Tá certo? Então imagine, pessoal, o que acontece quando você diminui de 465 para 409. A corrente diminui nos cabos, né? Você solicita menos potência do transformador. A concessionária pode liberar esses mais de 50 kVAs aqui, ó, né? Mais de 50 kVAs aqui que você está solicitando. A concessionária pode pegar esses 50 kVAs e mudar, disponibilizar para outro consumidor. E ela estava liberando esses 50 kVAs praticamente aí para você, né? Só em termos de consumo de reativos. Então, o consumo de reativos você pode fazer a compensação. Bem? Bom, se eu quero um fator de potência de 0,92, significa que com fator de potência 0,92 eu vou ter um S4 de 409. E se eu tenho, para ter esse S4, qual que vai ser o reativo desejável? Né? Então, olha só, eu tenho a potência ativa que não muda, P, o S4, que é o aparente desejável, para você não fizer 92. Agora eu vou achar o Q4. O Q4 é o reativo desejável para esse 0,92. Então, o reativo desejável para o 0,92 é só fazer aqui o Bhaskara, né? Que é S4 ao quadrado, é o 409,33 ao quadrado, menos a potência ativa, que não muda, né? Potência ativa ao quadrado, que vai me dar 409,33 ao quadrado, menos 376,59 ao quadrado. Então, aqui eu achei o Q4, que é a potência reativa desejável, né, pessoal? Esse é o reativo desejável. Se eu tiver com esse reativo desejável, o meu fator de potência fica 0,92. E com o fator de potência 0,92, a potência aparente já fica mais baixa. Só que nesse momento eu não tenho reativo desejável, né? Nesse momento o que eu tenho é o reativo total, que é de 273,53 kVAs reativos. Esse é o total. Mas eu quero diminuir de 273 para o Q4, que é 160,40. Então, de 273, que está aqui em cima, eu quero diminuir para 160,4 kVAs reativos. Então, para poder fazer essa diminuição, o que eu tenho que fazer? Colocar banco de capacitores nessa diferença. Então, o banco de capacitores, que é o Q reativo do banco de capacitores, vai ser igual a quanto? Ao reativo total menos o reativo desejável. Então, qual que é o reativo total? 273,53 kVAs reativos menos desejado 160,40 kVAs reativos. Então, o meu banco de capacitores, né, tem que ter uma potência reativa, né, calculada aqui de 113,13 kVAs reativos. Basta pegar essa potência que você chegou de banco de capacitores, ir lá no catálogo e procurar exatamente o banco de capacitores imediatamente acima de 113,13 kVA reativos.
Então é lá pegar o catálogo da WEG, buscar, deve ter lá os 120 kVAs, 130 kVAs, aí você vai fazer o dimensionamento, buscar a referência e compatibilizar com a tensão de alimentação. Pessoal, tá claro, né? Vocês viram que praticamente nós achamos, né, o banco de capacitores para fazer essa correção aqui. Eu tinha o reativo total, quero chegar no Q4, reativo desejável, e essa diferença aqui é o que eu vou colocar de banco de capacitores, né? A potência reativa, essa é a diferença, né, entre o total e o desejável. Pessoal, dúvidas em relação ao procedimento para múltiplas cargas? Viram que é simples, né? Basta eu achar, primeiro, cosseno de φ resultante, porque as cargas possuem fatores de potência diferentes. Qual que é o caminho? Somar as aparentes? Não, nunca some as aparentes. Você só pode somar as ativas e as reativas. E aí você acha o S resultante, a potência aparente resultante. Tendo a aparente resultante, você acha o fator de potência resultante com o fator de potência resultante. O desejado de 0,92, que já é conhecido, é o desejado. A diferença é o que você vai colocar de banco de capacitores. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse procedimento passo a passo para múltiplas cargas? Sim, professor. Sim. Difícil o procedimento, é tranquilo, é só seguir o passo a passo. Importante que se vocês compreenderam, né, qual que é o conceito de buscar os valores das cargas parciais, juntar isso em uma resultante total, somando o que pode somar ativos e reativos. Você acha a aparente total, com isso você tem um fator de potência resultante, e aí para fazer a correção, basta encontrar a reativa desejada para 0,92 e fazer aí a compensação necessária. Tranquilo o procedimento, né, pessoal? Viram que não tem nenhuma dificuldade não, né? Esse passo a passo, pessoal, está disponibilizado lá no material de apoio, né, de aula, vocês vão lá no diretório fator de potência. Então, esse arquivo PDF com a resolução para múltiplas cargas, que é o exercício que tem nos slides aí que eu apresentei, tem o passo a passo, então vocês podem aí, depois com calma, tentar pegar o enunciado e fazer por conta própria para ver se entendeu ali a metodologia ou não. Se não entendeu, basta pesquisar o passo a passo, seguir a forma como foi apresentada, não tem erro, né? O procedimento é sempre da mesma forma, tá ok? Agora é importante que vocês tenham compreendido o conceito, porque se não entendeu, depois vai olhar os números e não vai entender praticamente o porquê que foram aplicadas aquelas fórmulas e tudo mais, né? Então tem um conceito por trás e depois basta aplicar o procedimento. Vocês viram que nós não aplicamos em nenhum momento fórmulas matemáticas complexas, né? É simples. Basta usar raiz quadrada, fórmula de Bhaskara lá, divisão, potência ativa pela aparente. Não usamos arco tangente, cosseno menos 1, tal, né? Não usamos nada disso, tá certo? Simplesmente essas operações. Divisão e a somatória vetorial, né, que é aplicada aí no Bhaskara, tá certo? Para poder ter a correlação das potências ativas, reativas e aparentes. Perguntas, pessoal? Eu acho só tem que seguir a receitinha de bolo, né, professor? Exato, não tem segredo algum. É só seguir como se fosse uma receita de bolo mesmo, né? Basta, se você for pegar uma situação diferente, o que vai acontecer? As cargas são diferentes, né? As potências diferentes, mas sempre você vai pegar uma situação que tem o dado de placa da máquina, tem os dados das cargas que você tem na instalação, e aí é só listar direitinho, fazer o procedimento, né? Conhecer o consumidor. Lembra lá dos itens necessários para você fazer um projeto de eficiência energética, você tem que conhecer o seu consumidor, conheça
quais são as cargas, a instalação, conhecer tudo, a forma como ele opera. Depois você vai conhecer como que ele é tarifado, né, quais são os contratos, analisa a conta de energia para saber as oportunidades que você tem para reduzir as despesas com a conta de energia, e aí aplicar as oportunidades que, se você percebeu que tem excedente de reativos, baixo fator de potência, encontre o fator de potência resultante, seja através da análise da conta de energia, seja através de um estudo preliminar das cargas que estão conectadas e operando ao mesmo tempo. E essa é a forma de se fazer, e depois já fazer um dimensionamento do banco de capacitores, caso aquela instalação não tenha, né? E aí você faz o dimensionamento. Às vezes pode acontecer de ter banco de capacitores na instalação, só que eles estão com problemas, né? O capacitor está aberto, né? Então a necessidade de fazer uma manutenção corretiva na cabine primária, porque o banco de capacitores, embora esteja lá, mas ele está pifado, não está fazendo a sua devida correção. Então é importante ter esses conceitos direitinho, porque às vezes você vai lá, fisicamente está o banco de capacitores, ou o fator de potência está baixo, e aí o seu cliente fala, poxa, mas tem alguma coisa errada, porque tem banco de capacitores na cabine, por que o fator de potência está baixo? Precisa fazer uma medição lá do banco de capacitores para saber se eles estão funcionando ou não. Ok? Ô, professor, como é que é feita essa medição nesse banco de capacitores? Vai medir em farad? Ou vai ser medido? Exatamente. Com um capacímetro, né? Então você vai lá medir a capacitância deles, que quando você, para fazer o dimensionamento do banco de capacitores, para correção do fator de potência, você vai dimensionar em função da potência reativa que você precisa corrigir. Quando você recebe o banco de capacitores, você tem lá no dados, né, de placa dele direitinho, qual é a capacitância, né? Então você, esse capacitor tem tantos microfarads lá, então você vai com o capacímetro e fazer a medição desses capacitores individualmente e verificar lá se eles estão abertos ou não. O que acontece quando você vai fazer a medição lá no capacitor, ele não dá indicação nenhuma, significa que esses capacitores estão abertos, né? Quando entra em curto, é mais difícil, né? Porque entra em curto já atua a proteção e tudo mais, mas o que é muito comum de acontecer é você estar com o capacitor aberto, e aí nesse sentido ele não faz nenhum tipo de correção, porque ele não fornece reativos ali que são necessários para poder corrigir o fator de potência. Ok? Então, você tem duas situações, né? A medição é muito importante, pessoal, que para medir a capacitância, vocês não vão lá com o capacitor energizado, tá ok? É importante destacar isso daí, que, sei lá, está com a cabine em operação, ou que não seja cabine primária, que seja o banco de capacitores que está conectado próximo à sua carga para fazer a correção, não vai lá e vai fazer a medição com o capacímetro com a carga em operação. Então você precisa naturalmente desligar a carga, fazer o procedimento de descarga desses capacitores, né, enfim, e depois a frio, né, com tudo desligado, você vai lá e faz a medição com o capacímetro, ok? Sempre a medição lá do banco de capacitores a frio, com o sistema desligado. Se você vai fazer uma medição a quente, aí o que normalmente é utilizado são os analisadores de rede, mas aí você já vai medir as potências e o fator de potência. Então você faz a instalação do analisador de redes lá e vai fazer a medição das cargas em operação, ok? Mas para medir o banco de capacitores, para fazer a inspeção, tem que estar com tudo desligado, tá bom? Senão há problemas sérios aí de acidentes, muitas vezes, com as pessoas sem orientação vão fazer alguma medição de forma indevida, tá, pessoal? Então, sempre muito cuidado, porque eletricidade, principalmente quando você parte para um sistema em alta tensão, não dá segunda chance, né, pessoal? Então, atenção máxima, né, com a questão da segurança. Qualquer medição, Professor, interferência, esteja com o sistema desligado. Pode falar. Professor, nesse caso que o senhor falou aí, que
não for possível desligar o sistema, tem que fazer a medição de que forma que o senhor falou? Vai medir fator de potência, é isso? Isso para fazer a medição de fator de potência, né, você pode fazer com analisador de redes, tá? O analisador de redes é um medidor de potência, né, que ele tem normalmente as pontas de tensão, né, como se fosse do multímetro, as pontas de prova do multímetro, você vai lá, tem as garras de tensão que você coloca uma em cada fase, e você tem as pinças de corrente. Então, são as pinças de corrente, você vai lá e abraça os cabos lá, né, faz a medição em volta dos cabos de cada uma das fases, tá certo? E aí, essas 3 pinças de corrente mais a medição de tensão, você está pegando tensão e corrente, você vai ter no analisador de rede toda a avaliação das potências que estão em operação naquela carga. Então, vai te mostrar a potência ativa, a potência aparente, a reativa e te mostrar o fator de potência instantâneo naquele momento, né? Se você tiver um analisador de rede, ele vai registrando isso ao longo do tempo para que você possa analisar o comportamento da carga, tá bom? Então, é possível ser um analisador de redes. Se o fator de potência está baixo e você não tem um analisador de redes, lembra que é possível você fazer análise da conta de energia. Quando o fator de potência está baixo, lembra que nós fizemos nas aulas passadas, né? Até teve no exercício, na prova que vocês fizeram. Descobrir qual que é o fator de potência a partir da análise técnica da conta de energia. Se o fator de potência está ok, você sabe que está acima de 0,92, não tem preocupação em saber exatamente qual que é o valor. Mas quando você está pagando multa por excesso de reativos, o fator de potência está ruim. Qual que é o valor? Ou você coloca um analisador de redes, ou você pode fazer uma análise técnica da conta de energia. Também é possível ser feito dessa forma, tá? Mas às vezes você não quer simplesmente fazer só uma análise técnica para saber o fator de potência. Você quer saber como é que está o comportamento dessas cargas, então quer fazer um registro ao longo do tempo. Então esse instrumento que é o analisador de redes é uma possibilidade, sim. Você vai lá, coloca, são 3 pinças de corrente, as 3 pontas de prova de tensão, capta a tensão corrente, te mostra as potências, né, e faz uma análise geral da sua instalação. Tá ok? Lembrando que esses analisadores de rede, pessoal, vocês podem, né, inclusive conectar lá a quente e tal, desde que você esteja trabalhando em baixa tensão. Se você vai fazer um monitoramento em alta tensão, lembrando que esses analisadores você faz o desligamento, né, do sistema, acessa de forma indireta. Então, muitas vezes esse analisador de redes, em vez de você colocar lá no primário, né, na medição primária, diretamente no cabo, o que costuma ser feito? É feita a medição de forma secundária. Então, você tem nas cabines primárias o que a gente chama de TP, que é o transformador potencial, e os TCs, que são os transformadores de corrente, né? Esses elementos, eles reduzem, né, o nível de tensão, o nível de corrente, e mandam essas informações para os relés de proteção, para os sistemas de medição do sistema de alta tensão. Então, é possível você colocar um analisador de redes nos secundários, né, dos transformadores de potencial, dos TPs e dos TCs. Aí no próprio equipamento você configura quais são as relações de transformação, né? Você tem lá um TC de 50:5, né, 100:5, enfim. Você configura no próprio instrumento, no seu medidor, qual que é a relação de transformação, e aí ele vai te mostrar o valor real da corrente da tensão do lado primário, né? Porque ele tem a relação de transformação dos TCs, você está medindo aquela corrente mais baixa, mas multiplicado pela relação de transformação, ele vai te dar os valores proporcionais que estão passando na instalação. Então, normalmente em alta tensão, a gente mede de forma secundária, tá? Quando é baixa tensão, se coloca diretamente lá, não tem grandes problemas, ok? Ok, professor, entendi sim. Obrigado. Não por isso, pessoal.
Professor, o senhor deu Opa. algum exercício para a gente fazer, não, né? Passei na aula passada um exercício simples que foi similar ao exemplo que nós vimos na aula passada. O exemplo que nós vimos na aula passada foi para corrigir fator de potência de uma carga simples com potência ativa definida, fator de potência definido, e aí eu pedi para corrigir para 0,92, tá? Se vocês repararem aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui Nós não achamos esse exercício aí, não, professor, no Teams. Tá, deixa eu... Tu colocou lá para... Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, aqui no canal geral, tá? No canal geral, vocês podem ir em arquivos. Tá falando que é exercício para entregar, eu acho. Não, é que eu coloquei exercício para vocês treinarem, mas não era para entregar não, tá, pessoal? Eu deixei só a título de vocês estudarem, tá? Então, aqui no material de aula, tá? Fator de potência. Então, aqui tá exercício 1, correção do fator de potência, né? Então, se vocês abrirem aqui, é um exercício, não há necessidade de entregar, é mais para que vocês possam, né, treinar aquilo que foi feito na aula passada, que vocês podem também reforçar nos conhecimentos hoje. Então, aqui tem uma carga simples, estão vendo? Que é um fator de potência 0,81, potência ativa de 9.250 watts, tensão 220 volts. Eu quero dimensionar um banco de capacitores para que o fator de potência eleve, né, de 0,81 para 0,92. Aqui estão as fórmulas que a gente normalmente utiliza, né, que são só essas daqui, e o conceito das três potências aqui, P1, Q1 e S1. Então foi dado aqui o fator de potência, que é 0,81, a potência ativa já tem, que é o P1, tem a tensão 220 volts, para vocês dimensionarem o banco de capacitores, e aí é só fazer o dimensionamento corrigindo aqui a carga. Alguém tentou fazer esse exercício? Para quem... Eu não tinha achado esse exercício aí, professor. Procurei, tá. Não achei. Eu achei Não. que estava lá nas tarefas. Não tem problemas não, tá? Para quem não foi pode deixar aí, não coloquei na forma de tarefa porque não é obrigatório, né? Isso daí a fazer, não há necessidade de entregar, mas quem quiser fazer direitinho, pode fazer o exercício e aí a gente consegue corrigir, né? Na próxima aula, quem quiser direitinho, a gente faz a correção e passa os resultados, né? Para ver se vocês conseguiram chegar no mesmo valor. Agora, esses exercícios podem usar lá aqui nos slides, eu tenho o slide anterior a esse daqui, ó, vamos só voltar. Isso. Esse slide aqui, vocês estão vendo que, deixa eu voltar de novo, colocar aqui a canetinha vermelha. Marca texto. Então, vocês estão vendo que todo esse pedaço aqui é o quê? É o catálogo, né? Então, para esse exercício que está lá, esse catálogo ele vai atender, né? Porque ele tem um grupo de potências reativas que vai desde meio kVA, né? Meio kVA reativo até 30 kVA. Então, vocês podem usar esse catálogo aqui para dimensionar o banco de capacitores que está indicado neste exercício aqui, tá bom? Então, vocês podem indicar a referência, ver se encontrem a referência do banco de capacitores, quantos kVAs serão necessários para corrigir esse fator de potência aqui. Tá ok? Podem tentar fazer direitinho que não há problemas algum. Para hoje, né, o que vocês vão... vou deixar aqui como tarefa também, que é esse exercício, que é um exercício prático também, para que a gente possa corrigir o fator de potência. Então, imagina que eu tenho
um motor elétrico, né, com esse dado de placa aqui, é um motor real, então estão os dados de placa aqui, ó, que é potência, né, rotação, classe de tensão, rendimento, cosseno φ, está tudo aqui. Então tem um dado de placas, os dados de placa estão corretos aqui, né? E do lado direito eu tenho um extrato aqui de um catálogo, né, da linha de produtos que dimensiona aqui os bancos de capacitores, né? Então tenho algumas referências para bancos de capacitores aqui de 2,5 kVAs reativos até 30 kVAs. Tá? E qual que é a tarefa? Imagine que vocês tenham 15 motores, então está aqui, ó, 15 motores elétricos, né, iguais. Estão operando aqui, 15 motores iguais a esses aqui. Todos eles operando em carga nominal, tudo mais. E aí, qual que é a pergunta, né? Qual seria o banco de capacitor necessário? Dimensionem um banco de capacitores para que eu possa fazer a correção do fator de potência desses 15 motores ligados ao mesmo tempo. Corrige o fator de potência de quanto para quanto? É só olhar os dados de placa desse motor. Então, o fator de potência aqui, ele está aqui em 0,81. Tá aqui, ó. Esse é o fator de potência. Tá? Eu tenho o rendimento da máquina, está marcadinho aqui, 85,5%. Eu tenho que a potência em quilowatts, em cavalos, está aqui, 2,2 quilowatts, 3 CVs. Esse motor, ele vai operar normalmente aqui em 220 volts, tá? Fechado aqui em triângulo. Ok? Eu tenho aqui as correntes, reparem aqui os dados de placa, né? Eu tenho aqui a corrente elétrica do motor. Essa corrente que eu tenho aqui, eu tenho 8,4 amperes, eu tenho 4,86, está aqui embaixo, né? 4,86, e eu tenho 4,20 amperes. Por que eu tenho 3 correntes diferentes aqui no dado de placa? Por conta das ligações, professor. Você tem 3 tensões, são 3 correntes. Muito bem. Eu tenho 3 tensões aqui, eu tenho 3 correntes. Ligar, né? Reparem que essas 3 tensões significa que depende do fechamento do motor, né? Dependendo de como você faz o fechamento do motor, você pode operar com esse motor nesses 3 níveis de tensão aqui. 220, 380 ou 440. Ok? Então, você pode colocar aqui. Normalmente, esse motor aqui, ele opera em 220, tá? Ele tem esse fechamento 380 ou 440 e tal, normalmente para efeitos de partida aí do motor, né? Você faz estrela triângulo, tá certo? E aí você aplica uma tensão reduzida, porque em 220 volts você fecha para 380, ele está preparado a receber 380, mas vem 220. Quando você fecha para triângulo, aí fica compatível o fechamento com a tensão. Aí a tensão fica total, ele continua operando, tá? Repare, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, essa corrente maior de 8,4 amperes é para a tensão 220 volts. Pergunto a vocês, né? Fazer aqui a chamada oral, né? Daquela compreensão das pessoas que estão no campo aí. Esta potência que está no dado de placa do motor é uma potência de 3 cavalos ou 2,2 kW, né? Essa potência aqui do dado de placa, que potência é essa? É potência ativa, aparente, reativa? Que potência é essa aqui? Aparente, né, professor? Mecânica? Aparente. Vamos lá, pessoal. É potência aparente, potência mecânica, quem dá mais? A potência mecânica, porque a ativa você já vai saber quando utilizar o rendimento. Perfeito, pessoal. Então, reparem, sempre que você tem a potência
do motor no dado de placa, tenha em mente o seguinte, o que interessa no dado de placa do motor? Então, potência do motor é a potência disponível no eixo, ok? Então, a informação de potência no dado de placa do motor é a potência disponível no eixo, que por sua vez é potência mecânica. Por isso que está em cavalos, né? E muitas vezes em quilowatts também já corrigido. Mas esses 2,2 kW ou 3 CVs, o que significa essa potência dado de placa do motor? É potência mecânica. Como muito bem já falou um colega aí, se eu pegar essa potência mecânica e dividir pelo rendimento, eu tenho a potência elétrica ativa. Potência elétrica ativa divide pelo fator de potência, eu tenho a potência aparente. Tudo bem, pessoal? Então, a sequência das potências. Potência mecânica divide pelo rendimento, potência ativa. Potência ativa divide pelo fator de potência, potência aparente. Ok? Bom, então, vocês já sabem que eu tenho a tensão do fechamento, eu tenho 2,2 ou 3 CVs, isso aqui é potência mecânica, ok? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho aqui a corrente do motor, não é isso? 8,4 amperes. Esta corrente elétrica aqui, se eu quiser calcular, né, essa corrente ela está relacionada a que corrente? É uma corrente que corresponde à potência aparente ou é uma corrente que corresponde à potência ativa? Só que essa corrente do que é, afinal? Essa corrente que aparece no dado de placa do motor. É uma corrente que eu calculo ela considerando a potência aparente, é isso? Boa pergunta. Eu acredito que seja em relação ao trabalho dela, professor. A corrente a corrente nominal está relacionada à potência mecânica de trabalho do motor. Muito bem. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se essa caneta funciona. Olha só, escrever com o mouse aqui é mais difícil, mas vamos lá, né? Então, potência aqui, né? Igual. Potência trifásica, né? Então, vocês lembram lá que é raiz de 3, né? Vezes a tensão, vezes a corrente. Ok? Então, esta corrente aqui, ela está relacionada à potência. Quando eu tenho a potência Potenciativa? ativa, É eu tenho que aparente, né, multiplicar que aqui pelo a ativa é seu cosseno. cosseno E a reativa é o seno. Cosseno de φ. Ok? Então, reparem. Se eu pegar esse cosseno φ, né, que está aqui multiplicando tudo, a potência ativa é igual a raiz de 3 vezes V vezes I vezes cosseno φ. Né? Então, isso aqui é a potência ativa do motor. Se eu multiplicar pelo rendimento, eu tenho potência mecânica. Né? Mas vamos considerar só o P de potência ativa. Se eu pegar o cosseno de φ, que está multiplicando aqui a corrente, passar para o outro lado, dividindo a potência, né, ativa, potência ativa dividido pelo cosseno φ, dá o quê? O que é potência ativa dividido pelo cosseno φ? Dividir pelo cosseno φ, eu tenho potência aparente. Né? Então, significa que se eu passar esse cosseno φ e dividir o P pelo cosseno φ, eu vou ter o que no final? Eu vou ter o S, que é o S, né? Que vai ser igual ao V vezes I e vezes a raiz de 3. Né? Então, reparem que esta corrente aqui, quando você vê, no final das contas, é a corrente relacionada à minha potência aparente. A potência aparente não é aquela que é solicitada da rede, pessoal? A potência aparente está sendo solicitada da rede.
Então, a corrente elétrica que está sendo solicitada da rede é a corrente que o motor está demandando da rede. Então, essa corrente está relacionada à potência aparente. Quanto menor a potência aparente, significa que eu tenho menos reativos, essa corrente também diminui, ok? Então, no dado de placa do motor, quando você visualiza lá 8,4 amperes, essa corrente é aquela que vai estar presente no cabo, é a corrente nominal, né? A corrente de alimentação do motor. E quando eu falo de alimentação do motor, o motor está sendo alimentado pela potência total, que é a potência aparente, ok? Então, sempre que vocês virem lá, dado de placa do motor, potência, qual que é a potência? A potência mecânica. Corrente, é a corrente de alimentação. Se a corrente de alimentação significa que é a corrente relacionada à potência aparente. Tá certo? Então, tenham sempre isso em mente, pessoal, porque no dado de placa do motor tem as informações que interessam sobre a máquina. Então, quando eu falo potência no dado de placa do motor, o que me interessa na potência de um motor? É a potência disponível no eixo. Quando eu falo de corrente elétrica no motor, o que me interessa saber a corrente do motor? É aquela corrente que vai alimentar o motor. Então, está relacionada à potência de alimentação, que é a potência aparente. Potência que alimenta uma máquina em kVAs, né? É a potência aparente. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender aqui esse bate-papo sobre os dados de placa do motor? E a partir daí, vocês vão fazer o quê? Com esses dados de placas, pensando que são 15 motores iguais, vocês vão dimensionar o banco de capacitores necessário para corrigir de 0,81 para 0,92. Tudo bem? Tudo bem, professor. Só uma duvidazinha que o senhor falou aí sobre estrela triângulo. Claro. Quando o senhor fecha o motor aí, o senhor falou fecha em 380, mas alimenta com 220, eu não entendi o que o senhor quer dizer. Isso, vamos lá. O que é um sistema de partida estrela-triângulo, né? O sistema de partida estrela-triângulo é um sistema de partida suave, tá ok? Para você não fazer uma partida direta do motor, você faz uma partida em 2 etapas, tá? O que é a partida direta? A partida direta é o seguinte, você tem um motor em 220 volts, você vai aplicar 220 volts de tensão no motor. Então, você aplica a tensão nominal no motor, o que acontece? O motor está parado, ele recebe aquela tensão total e ele vai fazer o quê? Sair do estado de repouso, que é velocidade zero, e vai em direção à velocidade nominal, que nesse caso do motor que vocês estão vendo é de 1730 RPM, né? Então, imagina você do zero até 1730 RPM em questão de segundos, porque você alimentou o motor com tensão nominal. Então, para que ele faça isso rapidamente, ele vai solicitar muita potência, ele vai demandar muita potência da rede. Então, tem aquele pico de corrente na partida. Depois que ele vence a inércia, ele não precisa de tanta energia, tanta potência para poder fazer a movimentação. Aí a corrente ela entra no regime de repouso. Então, na partida, se você faz uma partida direta, aplica direto 220 volts, a tensão nominal do motor, você vai ter um pico de corrente na partida. Esse pico ele pode dar uma série de problemas, né? Você pode desarmar alguma coisa, a tensão cai, né? Enfim, pode gerar uma série de distúrbios, ok? Então, o ideal é você não fazer uma partida direta, é você fazer uma partida suave. E você tem, para isso, para fazer partida suave, você tem uns sistemas de partida, como, por exemplo, o estrela-triângulo. Na prática, o que o estrela-triângulo faz? Uma partida estrela-triângulo, ela faz o quê? Ela aplica um degrau de tensão. Então, aplica primeiro no motor, aplica uma tensão mais baixa. Com uma tensão um pouquinho mais baixa, o motor ele começa a sair da inércia e faz um movimento inicial. Então, o eixo do motor, né, o rotor, começa a girar. Depois que ele atinge uma certa velocidade, você aplica a tensão total. Aí, você não tem aquele pico de corrente porque ele já venceu a inércia,
né? Mas como que acontece esse degrau de tensão? Porque a tensão de alimentação ela é 220 volts. Então, se você liga 220 volts no motor, como é que você vai ter esse degrau de tensão? Então, é feito o sistema estrela-triângulo, ele trabalha no fechamento do motor. Então, você tem o sisteminha, né, os terminais do motor são conectados lá no seu comando, nos contatores, de forma que, quando você está no fechamento estrela, significa que você fechou o seu motor para estrela, e quando ele está fechado em estrela, para ele funcionar, a tensão nominal é 380 volts. Tudo bem? O motor fechado em estrela, para ele funcionar, ele tinha que receber 380 volts. Só que ele está recebendo 220. Então, 220 para o motor que está fechado em 380, ele está recebendo uma tensão mais baixa. Por quê? Nesse período ele recebeu uma tensão mais baixa para poder sair da inércia, né? Então o rotor começou a girar. Depois de um tempinho, né, dele fazer com que ele saia da inércia, o sistema fecha automaticamente o motor de estrela para triângulo. Quando você fecha para triângulo, a tensão nominal do motor passa a ser o quê? 220. 220 de tensão nominal do motor, recebendo uma tensão de alimentação 220, ele vai para a tensão máxima e aí ele aplica o torque máximo para poder chegar na rotação nominal. Então, quando você faz um estrela-triângulo, o objetivo é isso. Você faz com que o seu motor, para a mesma tensão de 220, na partida ele fique preparado para 380, ou seja, ele fica um motor de tensão mais alta, recebendo 220, tensão mais baixa. Então, ele sai da inércia. E depois de um tempo, você transforma esse motor de 380 para 220 e fica compatível com a tensão de alimentação, e aí, tensão máxima, ele trabalha para atingir a rotação nominal, só que de uma forma que não tenha pico de corrente, porque você já venceu a inércia inicial. Você saiu da rotação zero para uma rotação intermediária. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, nesse caso, se o motor for de 440, ele vai ser fechado com uma tensão de 750. Exatamente, exatamente. Se você tem o seu motor em 440 volts, você vai fechar em estrela, então você vai ter 440 raiz de 3 acima, né? E depois, quando vai para o delta, para o triângulo, ele fica 440 volts tensão nominal, tá? E assim sucessivamente, sempre dessa forma. Beleza, okay? Entendi sim, professor. Todo sistema de partida ele parte desse princípio, né? Você fecha em estrela para que o seu motor fique preparado para receber uma tensão maior, embora a tensão de alimentação seja menor. Então, você faz com que ele vença a inércia sem aplicar a tensão nominal. E aí você muda o fechamento do motor para que fique a tensão nominal e aí ele recebe a tensão de alimentação total. E passa... Professor, você já ouviu falar em chave compensadora? Eu não me lembro, mas eu acho que existia um sistema de fechamento de motor que reduzia... esse reduz corrente, o outro reduzia tensão. É a chave compensadora que fazia isso? Isso, você tinha um sistema com chave compensadora que você variava também o nível de tensão de alimentação das máquinas, tá? E você tem também um sistema de fechamento onde você trabalhava com rotor bobinado, tá? Então, em vez de você trabalhar com rotor em gaiola de esquilo, você teria rotores onde você instala um banco de resistência para que, ao alterar esse banco de resistência dos rotores bobinados, você também altera, né, faz uma partida com velocidade variável também, tá? É uma outra forma de fazer a variação. Mas, normalmente, se você tem muita demanda de energia sendo dissipada ali no banco de resistência, né, com essas compensações, hoje, né, os sistemas que são mais largamente utilizados ali, além do estrela-triângulo, que é o mais convencional, mais simples, você já parte para o soft starter, né, que ele tem uma aplicação correlata aí com o estrela-triângulo, ou com inversores de frequência, que aí são aplicações que você precisa de fato trabalhar com variação de velocidade ou com cargas
de torque elevado, que você precisa aplicar um alto torque já na partida desta carga, ok? E aí você trabalha com inversores de frequência em vez de sistema de partida suave, ok? Beleza, professor. Muito obrigado pela explicação. Imagina, pessoal. Então, nesse sentido, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, tá, pessoal? Para que vocês possam se divertir aí, deixar essa tarefa, né? Tem também aquele exercício 1, que vocês podem fazer direitinho. E é o que nós vamos ter aí para a próxima aula, né? Semana que vem é feriado, né? Dia 2 de novembro. Na semana seguinte, nós já teremos uma atividade aqui, uma atividade para avaliação, né? Uma bateria de exercícios. Então, o objetivo da próxima aula, não faltem, né, direitinho, eu vou apresentar o exercício relacionado já a esse período aí. Vocês vão ver que é um exercício que pega um pouquinho do que vocês viram no período anterior e mais o conteúdo relacionado a fator de potência e qualidade de energia. Então, sempre eu vou resgatando, né, um processo acumulativo para que vocês não esqueçam e tenham sempre a oportunidade de ir revendo o conteúdo. Então, na próxima aula, eu vou apresentar a atividade que vocês vão fazer, né, usando aí todos os materiais que vocês têm disponíveis aí na sala do Teams e com um prazo aí para poder fazer entrega. Não esqueçam de fazer entrega, tá, pessoal? Muito importante. Peço sempre aí esse favor para vocês. Olhem lá a tarefa, vejam passo a passo, né? Eu sempre costumo dar ali um prazo acima para poder fazer as entregas. Faço o encaminhamento porque é dessa forma que eu consigo ter ali a evidência e lançar as notas direitinho, tá? Tem muitos colegas, às vezes teve um ou dois colegas que participaram de todas as aulas, fizeram tudo direitinho e tal, mas não fez a postagem lá do exercício, eu não consigo fazer o lançamento. Para esses casos, quem não conseguiu fazer o encaminhamento anteriormente, no canal do Teams aqui, né, vocês vão reparar que eu tenho na equipe de vocês, além do canal geral, eu tenho o canal 193, que é o canal de recuperação, tá? Então, para aqueles que, de repente, aqui não tem nenhuma mensagem ainda colocada, mas vocês podem inserir a mensagem. No momento de inserir a mensagem, é possível anexar, né, um determinado arquivo, tá vendo? Então, fiquem à vontade aí para mandar, né, que o Renan, agora no início da aula, chegou a perguntar direitinho. Se precisar, o que for tarefa passada, eu peço aí para que vocês encaminhem através desse canal 193, recuperação 93, qualquer semelhança com resgate, né, faz valer aí o nome do canal. Tudo bem? Em relação já às tarefas posteriores, sem problema, eu vou colocar lá já na próxima aula a tarefa e vou explicar para vocês direitinho de que forma vocês vão fazer. Essa tarefa vai ser apresentada aí na próxima aula. Tudo bem? Se tiver dúvidas, pessoal, Ok, tragam aí, viu? Tragam as dúvidas, sem problema. Sempre costuma a aula começa às 9h15, né? Mas antes, por volta de 9 horas, eu já estou online aqui. Então, se quiser trazer dúvidas, enfim, fiquem à vontade. Tudo bem? Ok, obrigado. Obrigado, boa noite, professor. Maravilha, pessoal. Obrigado. Assim, dúvida, está tranquila para acompanhar? Está indo rápido demais? Está passo a passo, vocês estão compreendendo aí direitinho? Tem muito cálculo, às vezes conceitos aí um pouquinho mais complexos, mas acredito que estejam acompanhando aí sem problemas, né? Não, professor, Tá a forma sim, que você explica dá passo a passo dá para entender de boa. Dá para entender de boa, porque o senhor vai bem tranquilo e a gente vai acompanhando o raciocínio, tá tranquilo. Não, maravilha, pessoal. Tendo qualquer intercorrência aí, é só sinalizar que a gente volta, explica novamente, não há problema algum. O importante é sair sem dúvidas, né? Porque o objetivo não é decorar nada, né? É só compreender, porque se você entendeu a filosofia da atividade,
depois basta consultar ali a informação que você rapidamente entende o que está escrito. Tudo bem? Então não é para decorar nada, porque todo o material, todo passo a passo está disponível aí para vocês. Mas para que possa compreender o passo a passo, você tem que entender direitinho, né, como funciona. Então, se tiver dúvidas, é só indicar que a gente dispara as explicações aí, tá ok? Ok. Tudo bem, professor. Combinado. Maravilha, pessoal. Se não houver mais dúvidas, né, eu já agradeço aí a atenção de vocês, né, desejo uma boa semana, um bom descanso no dia de hoje, uma boa semana, aproveitem para fazer os exercícios e, tendo dúvidas, não esqueçam de trazer para o início da próxima aula. Tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês. Falou, Se tiver mais boa alguma semana. pergunta, estou à disposição ainda. Tá, falou, professor. Boa noite. Valeu, Opa. professor. Boa noite. Boa noite e noite, obrigado pela professor. explicação, viu? Falou. Valeu. Não, por isso, pessoal. Boa noite aí, Precisando é só obrigado. falar. Eu que agradeço, hein, pela atenção de todos vocês aí. E, pessoal, boa noite a todos, boa semana. Boa noite.